Tarde, pessoal do nono ano. Satisfação em falar com vocês. Pessoal, a nossa aula de história dessa semana, ela será no livro didático, né? E será nas páginas 51 a página 55. Só a nossa aula ela vem falar sobre a Primeira Guerra Mundial, né? É a continuação. E ela vem falar sobre a tecnologia da destruição. Pessoal, essa tecnologia da destruição, ela vem ser o que foi inventado pelo homem para matar, criar armas com o intuito de matar, tá bom? E essa Segunda Guerra ela vem ali no início da Segunda Revolução Industrial, né, em que vai ser desenvolvida motores, a explosão, a combustão, que vai tornar os veículos mais rápidos, vai ser possível inventar o avião, né? Foi o brasileiro, tá? Alberto Santos Dumont inventou o avião. Porém, ele ficou muito triste quando soube que o avião foi usado como fins de guerra, tá? Os aviões ficaram mais rápidos, porque antes na guerra usaram os dirigíveis, né? Aquele balão bem devagarzinho, e a partir de agora não. O avião passou a ser usado nessa guerra, tá? Gente, uma coisa que foi bastante usada nessa Primeira Guerra foi as armas químicas. Gente, a arma química é algo assim, extremamente perigoso. Ó, em vez de você, com a arma, você só é morto se atingir, né? O alvo, uma bala ou coisa do tipo. Já a arma química não. É algo que vai ficar no ar. Você vai colocar gás mostarda, gás cloro. E eles jogavam e as pessoas que sentissem aquele cheiro, aroma, iam ficar sem respirar, queimaduras na pele e rapidamente morriam, tá? Então foi bastante usada na Primeira Guerra as armas químicas. E uma coisa também que foi bastante usada na Primeira Guerra e surpreendeu muitos que não tinham essa tecnologia foi o submarino. Gente, o submarino, a gente vai entender que naquela época o transporte marítimo era muito intenso, então os submarinos afundaram muitos navios de outros países, tá? A gente vai ver também, gente, que o mundo no pós-guerra, né, gente, chegou uma hora que essa guerra tinha que acabar. Sabemos que a guerra foi uma guerra de trincheira, né? Aquela guerra cavando uma vala de um lado e o outro grupo do outro lado, um atirando no outro, mas essa guerra era muito estática, quase não tinha evolução, era uma guerra muito parada, ganhar metro por metro. Então, foi por isso que foi surgir essas armas químicas e outras inovações, como a metralhadora, armas com canhões de longo alcance e coisas do tipo, tá? O mundo pós-guerra. Gente, o mundo após a guerra foi esse mundo depois que a guerra foi acabada, né, gente? A gente que vê que esse mundo passou por muitas mudanças, né? A gente vai ver que os países da Europa, né, que eram países de primeiro mundo rico, passaram de credores, ou seja, eles que tinham dinheiro para emprestar, não, gastaram tudo com a guerra e passaram a ser devedores. E o principal país que emprestava dinheiro para esses países envolvidos na guerra era os Estados Unidos, né? Surgiram muitas guerras operárias, greves operárias, né? Porque o mundo estava em crise, gente. Todo mundo envolvido na guerra, essas coisas. Os países não estavam comercializando pouco. Então, surgiu as greves operárias, né? Já que os salários eram baixos, buscavam melhorias de trabalho e outras coisas do tipo. Muitas guerras operárias aconteceram no continente europeu, né? E no mundo também. Uma coisa que a gente vai ver também, gente, é a escassez, a falta de mão de obra masculina. Porque os países convocavam os homens para ir para a guerra, lutar. Então, se muito homem ia lutar, faltava homem para trabalhar nas fábricas. Com isso, gente, cresceu o número de mulheres nas empresas, né, trabalhando. E esse incremento ou colocamento da mulher no mercado de trabalho, ele veio e possibilitou o surgimento de grandes movimentos feministas, né, que já surgiam desde o final do século XIX. E com essa inserção da mulher no mercado de trabalho, ele vai ganhar ainda mais força, tá? Outra coisa também que a gente vai ver é que essa emancipação feminina foi tão forte que até na Grã-Bretanha foi o primeiro país em que a mulher teve direito de voto, tá bom, gente? No Brasil só foi em 1932 que a mulher passou a ter o direito de voto. A gente vai ver também que vai surgir governos autoritários, né, gente? Governos fortes, que baseado na falta de liberdade, mas era preciso fortalecer a economia desses países, tá? Nesse pós-guerras. E isso surgiu dos nacionalismos extremos, né? Pessoas que defendiam ao máximo sua pátria, tá?
Outra coisa também que vai surgir, né, é novos países, né? A gente vê que o Império Turco-Otomano desmonta, acaba. A gente vai ver também que o Império Austro-Húngaro acaba, então vai surgir novos países, como Áustria, Hungria, Tchecoslováquia e outros países, né? A gente vai ver também, gente, que a economia dos Estados Unidos vai crescer. Se eles lucravam, digamos, 10 bilhões por ano, após a guerra eles passaram a lucrar 110 bilhões. Então o mundo em crise e os Estados Unidos crescendo, né? Então o poder saiu da Europa e foi para a América, para os Estados Unidos. Então os Estados Unidos foi o país que mais se beneficiou com essa Primeira Guerra Mundial. Gente, a Primeira Guerra Mundial matou algo em torno de 20, 30 milhões de pessoas. Muita morte, tá, gente? E tanta morte para em menos de 25 anos ocorreu outra guerra. Então essa, gente, foi a nossa aula sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Então, pessoal, a atividade está aí, copiar e responder com caneta e enviar. Um abraço a todos.